Fala pessoal, continuando a nossa parte de models aqui, então a gente já viu a parte de propriedades, a gente já viu consulta simples, né, onde a gente utilizou ali o where e algumas outras métodos ali da parte de consultas. Nessa aula a gente continua falando de consultas, só que agora a gente vai fazer consultas em tabelas relacionadas. Então lembra que a gente tinha o models todos, né? E ele tinha uma foreign key, né, que é uma chave estrangeira relacionando ao usuário. Então como que a gente faz uma consulta trazendo to do e também trazendo os usuários relacionados? Então é isso que a gente vai ver nessa aula para aprender a trazer consultas com mais de uma tabela. Desde já eu peço a você que se esse curso, esse vídeo estiver te ajudando, nos ajude também deixando seu like, compartilhando e se inscrevendo aqui no canal, que isso nos ajuda bastante. Deixe aqui nos comentários também se essa parte de consultas funcionou para você e nos siga lá no Instagram, que lá você vai ter todas as novidades e tudo que ocorre aqui no canal. Só lembrando que todos os códigos e explicações você encontra aí na Web Design em Foco, né, na nossa plataforma, e o link fica aqui na descrição do vídeo. Tranquilo? Então bora lá falar um pouquinho sobre consultas, juntamente com mais de uma tabela aí dentro aqui do Laravel. Então, pessoal, eu já estou aqui na parte de Query Builders aqui do Laravel, e a gente tem aqui a parte dos joins, né? A gente utiliza mais a parte do inner join, mas também é interessante que você saiba que existe o left join e o right join. Então, pessoal, olha esse esquema aqui, ó. Quando a gente trabalha com inner join, só vão ser retornados resultados para a gente onde haja relacionamento entre as duas tabelas. Como assim? Veja aqui no nosso banco de dados, a gente tem users. Então eu tenho aqui, ó, o Thiago user, a Mariana user e a Thaís user, né? Eu tenho 3 usuários. E no to-dos eu tenho 4 partidos políticos. Porém, apenas o PSDB e o PT têm usuário relacionado aqui, ó. Se você pegar aqui o MDB e o PV, eles não têm relacionamento. Então eu vou explicar na prática agora como que isso funciona. Então o inner join, em tese, ele traria apenas o PT e o PSDB, porque eles têm relacionamento. Porém, a gente ainda tem a opção do left join. O que é o left join? Sempre que a gente trabalha com relacionamento, a gente tem duas tabelas. Então, a gente tem a da esquerda e a da direita. A da esquerda, no caso aqui, como a gente está trabalhando com to-dos, vai ser a to-dos. E a da direita vai ser users. Então, se você utilizar o left join, ele vai trazer todos os to-dos, independente se tem o relacionamento. Então, ele traria os 4 aqui, ó, né? Os 4. E o right join? O right join é o contrário. Então, como a tabela user é a tabela 2, ele traria todos os usuários, no caso aqui, Thiago user, Mariana user, Thaís user, e também os relacionamentos, né, os que tiverem relacionados com eles. Então, em tese, o left join só traz os resultados que têm relacionamento, o left join vai trazer a tabela inteira mais os relacionamentos e o right join vai trazer a tabela segunda mais os relacionamentos. A gente também tem o order join que traz tudo, mas não é muito interessante aqui para o momento, né? Vai trazer todos os resultados independente de relacionamento, traz tudo de todas as tabelas, né? Então vamos lá. Eu vou criar uma rota aqui, então eu vim aqui em roots web.php, vou criar uma rotinha get aqui. Vou dar o nome dela de relacionamento, só para a gente testar aqui. E aí eu vou chamar o ToDoController, e vou chamar o método dentro dele, por exemplo, pegar relacionamento. Tá? Esse vai ser o método aqui dentro da ToDo. Então vamos lá, acessar aqui, ó, app http controller ToDoController. Aqui dentro eu vou criar uma funçãozinha que vai trazer a consulta com o relacionamento, né? Então vamos lá, public function, pegar relacionamento, request $request, e aqui a gente vai fazer a consulta. Então, lembra que a gente importou aqui em cima, né, o nosso model to-do, aqui, ó, app model to-do, então a gente já pode utilizá-lo aqui, ó. Então vou chamar aqui uma variável query, ela vai receber o meu model to do, e aí aqui a gente vai colocar primeiramente um select. Então eu vou querer selecionar da minha tabela to do's todos os campos, então eu coloco dessa maneira, e vou colocar na tabela users todos os campos também. Então eu quero trazer todas as colunas, né?
E aí, aqui que entra o segredo. Ó. Aqui, vamos iniciar pelo join, que na verdade é o inner join, né? Mas aqui no Laravel chama join. Então, eu quero relacionar a minha tabela to-dos, que é a minha tabela da esquerda, e essa é da tabela da direita, com a users. E qual que vai ser o relacionamento? Na minha tabela to-dos, eu quero que... Vamos voltar aqui na tabela to-dos. Na tabela to-dos, o que faz relacionamento com a tabela users? É o user ID. Ó. É esse aqui que faz o relacionamento. Então, a to-dos.user ID for igual a users. Ponto, e aí na users, o que faz relacionamento é o próprio ID dela. Né? Então, users.id. E aí, no fim, a gente dá um get aqui. Vamos dar um DD nesse $query para ver o que está chegando. Vou salvar. Lembre-se de inicializar o seu Laravel, né? PHP Artisan serve, né? Para inicializá-lo. E aqui eu vou no localhost 8000/relacionamento, que é a rota que a gente criou. Então, aqui repare que ele me retornou 2 resultados. Né? A gente utilizou o join e aí ele me retornou 2 resultados que tem o usuário aqui junto. Ó. Então, aqui eu tenho o PSDB, né, que é o to-do, mais o usuário. Ó. Aqui embaixo, da mesma forma, ó, eu tenho o PT, né, que é o to-do, mais o relacionamento, que é o que eu expliquei lá. Ó. O join, né, que é o inner join, ele traz só os que têm relacionamento. Se por acaso, aqui no meu banco, o to-dos, se, por exemplo, o MDB também tivesse um relacionamento, então eu vou colocar um relacionamento aqui para ele, com a Mariana. Repare que agora muda, ó, porque aí vão para 3, né? Porque os 3 estão com relacionamento. Porém, você pode reparar que o PV não veio, ó, porque ele não tem relacionamento. Como que eu pegaria o PV? Aí sim a gente utilizaria o left join, que a minha tabela da esquerda é o to-dos. Então aqui, se eu utilizar o left join e atualizar aqui, ó, ele vai me trazer 4, que são todos os to-dos, inclusive o PV que não tem relacionamento, ó, pode ver que aqui está tudo nulo, né? E todos os outros que têm relacionamento. Justamente isso aqui, ó, traz tudo da primeira tabela, mais o relacionamento aqui, ó, né, o left join. E se eu utilizasse o right join? Aí seria o contrário, ó, right join, ele me traria os 3 usuários que eu tenho cadastrados, né? Então aqui eu traria para a gente o Thiago user, né? A Mariana user e a Thais user, né? Então ele traria os 3 resultados porque eu utilizei o right join, então ele pega tudo da tabela users mais o relacionamento. Então é bom, interessante, porque dependendo do que você precisa fazer, ou você precisa trazer um ou precisa trazer outro. Um detalhe que a gente também tem que observar quando a gente estiver fazendo o relacionamento é o seguinte. Repare uma coisa aqui, ó. A gente tem o to-dos e tem a tabela users. Porém, você pode reparar aqui que a coluna created at e update at é igual para as duas. Tá vendo? Ó? Ela é igual para as duas. Então, às vezes, pode ser que a gente tenha duas tabelas que tenham nomes de colunas iguais. E aí, se você reparar no resultado que retorna para a gente, ó, ele só retorna um created at. Né? Então, por exemplo, vamos supor que aqui eu tivesse um nome e tivesse também o nome do to-do, né? E também, aqui está escrito name, mas vamos supor que esses dois fossem nome. Eu pegaria apenas um dos dois, ou seja, eu perderia um dado. Como que a gente faz isso? Na última aula, a gente viu que existe a possibilidade de apelidar uma coluna, né? Então, aqui no nosso select, a gente poderia fazer assim, ó, users.created at, por exemplo, e aí a gente apelida ela, como por exemplo, as o created at. Vamos ver o que isso aqui dá? Vamos voltar aqui. Vamos atualizar. Ó. Agora, se eu vier aqui nos resultados, repare aqui, ó, eu tenho o created at, update at, mas eu também tenho o do user. Ó, you created at, tá vendo? Ó? Então, assim, eu não perco dados. Então, quando você for fazer relacionamento, dá uma olhadinha direitinho se não tem colunas de mesmo nome nas duas tabelas. Porque se houver, você vai ter que renomear, porque senão você pode ter perda de dados. Tranquilo? Então, o que eu queria passar para vocês nessa aula é essa parte de relacionamento. Então é isso, pessoal. Espero que tenham entendido um pouquinho melhor aí, né, a parte de relacionamento, como que a gente relaciona as tabelas, e também um pouquinho mais sobre
join, né, o left join e também o right join, né? São as três formas aí que a gente tem para utilizar, porque dependendo da situação você pode precisar de uma delas. Um último detalhe, se eu precisasse, por exemplo, fazer um relacionamento com uma terceira tabela, bastaria eu duplicar essa linha, colocar o nome da outra tabela e fazer aqui o relacionamento aqui, né? Lembrando também de adicionar aqui em cima no select, né, a outra tabela. E aí você pode fazer quantos relacionamentos forem necessários. Tranquilo? Fiquem todos com Deus, sucesso nos códigos e na vida. Acesse agora mesmo a nossa plataforma de ensino, webdesignfoco.com. Essa plataforma possui todos os códigos e explicações para a sua videoaula. Assim você aprende de forma mais fácil. Inscreva-se agora mesmo.